Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma análise de exercício para tentar contribuir com a discussão, né? E vê bem, discussão, quando eu falo discussão, não é bate-boca, vamos deixar bem claro, né? Discussão para analisar melhor o exercício. Na verdade, é o exercício de rosca assimétrica. Me parece, não tenho certeza, que foi o Felipe Franco que lançou a ideia, discutiu no canal dele, né? E deu uma grande repercussão. E o pessoal que é nossa audiência e do Treino em Foco pediu também para a gente fazer uma análise, fazer um posicionamento do Treino em Foco a respeito desse exercício. E é o que nós vamos fazer, nós estamos aqui criticando ninguém, nada. Fazer alguma análise de alguns pontos, também não vamos encerrar a discussão aqui, longe disso, mas vamos fazer análise de alguns pontos do ponto de vista biomecânico, de alguns elementos da biomecânica. Também é bom a gente clarear assim, ó. Nós não somos biomecânicos aqui no Treino em Foco. Existem professores, doutores em biomecânica que têm um extremo conhecimento. Nós pegamos alguns elementos da biomecânica para trazer em voga aqui e para discutir os exercícios, alguns elementos. E o que nós vamos fazer agora é tentar, logo depois nós vamos tentar fazer uma demonstração, nós vamos fazer uma análise de alguns parâmetros biomecânicos para o exercício de rosca assimétrica. Mas logo depois da vinheta. Bom, galera, voltando da vinheta, né? Porque durante a vinheta o Caio, né? Ele está sempre aqui. Acontece coisas aí durante a vinheta. Bom, faz a demonstração primeiro aí, Caio, pessoal. Então o Caio vai fazer uma rosca de bíceps, só que assimétrica. Faz a tradicional clássica primeiro. Então a tradicional clássica, qual é a ideia? Vou tentar aqui ficar não muito em frente da câmera, mas de certa forma vou ter que ficar um pouco. Vai pegar simetricamente em relação ao posicionamento das anilhas e da barra e mantendo o equilíbrio de pesos de um lado com o outro lado e vai executar daí estabilização do corpo, né? Procurar focar na flexão do cotovelo, mantendo o ombro posicionado, o braço na vertical, estabilizando todo o corpo. Então tem uma musculatura estabilizadora forte entrando nesse exercício, porque é um exercício de pesos livres, né? Nós já gravamos no Treino em Foco as tendências de movimento, a análise muscular. Já temos várias análises feitas. O Jefferson vai colocar na descrição do vídeo aqui, basta vocês procurarem. Ok, segurou. Pode relaxar um pouquinho aí. Então, esse é o movimento clássico, né, da rosca direta. E agora o Caio vai demonstrar a rosca assimétrica, tá? Então, a ideia do assimétrico é que realmente vai pegar a barra mais para um lado. Percebo que não está agora equilibrado, né? A barra ela está pega mais para o lado direito da barra que para o lado esquerdo. As anilhas continuam simetricamente posicionadas na barra, mas a pegada do Caio não está simétrica. E a ideia é executar a flexão do cotovelo nessas condições. Nessas condições aqui, nós vamos ter que analisar um negócio. Pega simétrico primeiro, Caio. Tá pesado, cara. Vai baixar o peso? Então baixa aí, cara. Bom, galera, então o Caio está aqui simetricamente colocando a barra. E se nós considerarmos o centro de gravidade da barra, então o centro de gravidade da barra está aproximadamente ali. Executa a rosca direta normal. E aí, esse centro de gravidade do implemento, e o implemento é o que? É barra mais anilha, está adequadamente e simetricamente posicionado em relação ao corpo. Faz a rosca agora assimétrica aí, cara. Então, se nós verificarmos agora, pode executar o exercício. O centro de gravidade do implemento, de novo, hein? Implemento é a barra e as anilhas. Continua, segura um pouquinho aí, cara, segura um pouquinho aí, aqui. Continua no vetor aqui, no fio de prumo. Ele representa aproximadamente, eu não fiz cálculos aqui evoluídos de biomecânica, então é só para dar uma ideia para nós podermos estudar. Aproximadamente está nesse ponto. Faz a flexão e segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Vejam que antes esse ponto estava bem no centro do Caio. Agora não, ele está mais focado para o lado esquerdo. O implemento continua com o seu centro de gravidade no mesmo ponto. Mas esse ponto agora de centro de gravidade está mais focado para o lado esquerdo. Está sofrendo um pouquinho. Pode baixar, pode baixar. Segura aí. Então o que acontece? A carga agora ela não está simetricamente posicionada nem nos flexores. Então tu vai ter uma carga maior de um lado e uma carga menor do outro lado, que é a ideia, né, da rosca assimétrica, vai jogar uma carga mais para um lado, logicamente depois vai inverter, vai fazer o mesmo número de repetições para o outro lado, mas quando executa esse exercício a carga está assimetricamente posicionada. Então, um grupo muscular flexor do cotovelo vai ter uma carga maior, o outro grupo muscular flexor do cotovelo terá uma carga menor ao longo das repetições de uma determinada série. Vai inverter, vai pegar a barra assimétrica agora, vai fazer a rosca assimétrica por outro lado e vai buscar o equilíbrio. Primeiro ponto que o Treino em Foco aqui questiona um pouco, pode baixar aí, Caio.
é que ao executar 10 repetições de um lado, vamos imaginar, com esse peso, e depois mais para o outro lado, tentando equilibrar, talvez mesmo buscando esse equilíbrio, devido à pegada não ficar exatamente igual de um lado e do outro lado, talvez esse equilíbrio de cargas ao longo de 10 repetições não seja igual. Um outro detalhe, o Caio faz a primeira série de 10 repetições, ele já tem uma pré-fadiga muscular, vai dar um intervalo, vai equilibrar e pegar a barra do outro lado. Vai começar a segunda série com pré-fadiga já, e essa pré-fadiga busca equilibrar a carga, então provavelmente também na segunda série do outro lado não vai ter o mesmo desempenho, exatamente o mesmo desempenho, provavelmente, não terá exatamente o mesmo desempenho que a primeira série. Então o equilíbrio de cargas talvez não seja exatamente o mesmo, então a carga não estará totalmente equilibrada, que é a ideia, né? Uma carga maior de um lado, depois uma carga maior do outro lado e equilibra com isso. Talvez em função da pré-fadiga causada na primeira série, para a segunda série não ocorra. E quando passar para a terceira série, que vai pegar do outro lado, a mesma coisa se repete. Porque a primeira série, o indivíduo está mais inteiro, mais íntegro, na segunda série já tem um acúmulo de fadiga da primeira série, na terceira série já tem um acúmulo de fadiga da primeira e da segunda, então isso vai limitando, né? Então as cargas metabólicas e tensionais ali, principalmente a carga metabólica, ela vai se alterando, né? Queda do pH muscular, a grande produção de lactato, a acidose, né? Então tudo isso que são fatores importantes para um treinamento de força visando hipertrofia, talvez não fique bem equilibrado. Então esse é o primeiro ponto. Vamos demonstrar de novo, Caio, com a rosca assimétrica, tá? Bom, outro ponto que nós podemos observar, pode fazer o exercício, Caio, ao executar o exercício, nós focamos nos grupos motores, né, do movimento, que são os flexores do cotovelo. Mas não é só isso, segurou um pouquinho aqui em cima, Caio, vai sofrer um pouco aí. Essa carga maior para o lado esquerdo do Caio tende também a fazer um movimento do tronco mais intenso para esse lado, exigir mais estabilizador do ombro também do lado esquerdo, pode baixar agora. Ou seja, o que eu estou tentando colocar agora aqui e colocando para vocês? A carga assimétrica ela não é só dos motores do movimento, também dos estabilizadores. Então os estabilizadores também estão recebendo essa carga assimétrica. Então eu estou aumentando a carga nos estabilizadores de um lado e diminuindo do outro. Bom, quando eu fizer a segunda série jogando essa assimetria para o outro lado, eu reequilibro isso, não vejo grandes problemas, desde que se faça isso bem equilibrado. A pergunta que nós temos que fazer é se todo cliente pode fazer essa carga assimétrica, que, por exemplo, uma carga mais assimétrica para o lado esquerdo, um indivíduo que apresenta talvez uma hérnia discal não seja o mais interessante, porque essa carga assimétrica maior para um lado é o lado da hérnia dele, discal, por exemplo. Ou ele tem uma lesão muscular que os estabilizadores do lado direito serão mais exigidos e quando eu faço cargas simétricas eu exijo dos dois lados a estabilização, quadrado lombar, por exemplo. Mas quando eu faço a rosca assimétrica, o quadrado lombar de um lado será mais exigido e talvez ele esteja, por exemplo, colocando uma situação, uma hipótese, né, para nós raciocinarmos. Pode ter acontecido uma lesão, ou ele está com alguma microlesão demasiada do treinamento, alguma coisa assim, e pode nessa situação, nesse contexto, eu não estou generalizando, estou colocando um caso bem particular, bem pontual, nesse contexto pode não ser interessante. Então vejam bem, o que o Treino em Foco está trazendo aqui é uma análise de um exercício que foi postado por um colega, e como a gente já colocou no Treino em Foco, nós respeitamos a todos os colegas, né? O professor Felipe Franco, e isso caiu em discussão na internet para alguns praticantes, né? Alguns profissionais também da educação física. É bom, não é bom? Acho que a questão não é tanto discutir o que é bom ou se não é bom, a questão é discutir o que muda, né? De fazer simétrico e não fazer simétrico. E foi o que nós fizemos na videoaula de hoje. Algumas situações, o que muda e o que não muda. A propriocepção também é exigida de forma diferenciada. Isso pode ser até positivo. É mais difícil de executar, né? Tem que te concentrar mais do que a rosca que eu estou habituado com a rosca clássica. Então vamos imaginar uma situação. Tu tem um bom preparo muscular estabilizador, uma boa capacidade de execução, e eu vou colocar a rosca assimétrica como uma forma de exigir mais o teu desenvolvimento da consciência corporal, da estabilização corporal para aquele movimento. Seria uma estratégia interessante. Nesse ponto de vista, o indivíduo tem totais condições de fazer o exercício. Então teria que ser um indivíduo mais avançado, mas o julgamento do profissional, não, meu cliente tem total condição de fazer o exercício e eu estou colocando ele sobre um estresse diferenciado do ponto de vista proprioceptivo do movimento e eu quero gerar um estímulo diferente, é uma estratégia. Agora, se esse cliente, por exemplo, tem alguma lesão, alguma hernia de disco que contraindica essa carga assimétrica, é isso que nós temos que observar. Então não vemos tanto com a questão do bom ou ruim,
mas as diferenças que existem e existindo essas diferenças entre a rosca assimétrica e a rosca tradicional, clássica, simétrica, essas diferenças, quando que elas passam a ser interessantes de serem aplicadas e quanto que elas são desinteressantes ou talvez até contraindicadas de serem aplicadas. Eu acho que esse talvez aí a grande abordagem que nós temos que ter em relação a esse exercício, né? Mais alguma observação aí, Caio, para a gente colocar para o pessoal? Eu só achei intenso, é um exercício bem intenso. Assim. Tu não está habituado a treinar, né? Qual é a tua relação? Qual é a tua percepção? Assim, muito mais intenso do que uma rosca direta clássica, né? Eu acho, então, que para indivíduos avançados no treinamento seria interessante. Para indivíduos iniciantes não tão interessante, que não dominam a percepção, coisa assim, a coordenação motora. Sim, mas mais intenso unilateral, com uma carga maior para um lado, né? Então tá, beleza, eu acho que essas considerações são interessantes e fica aí a análise então do treino em foco, né? Tá certo? Então é isso, pessoal, valeu, obrigado aí pela audiência sempre de vocês, por estarem comentando, curtindo nossos vídeos, divulgando, né? Isso é importante porque ajuda o treino em foco a se tornar mais conhecido, disseminando aí, ajuda o treino em foco e ajuda também a colegas, né, que têm essa informação, que podem estudar essa informação, discutir. E o que nós buscamos hoje aqui é contribuir, trazer uma análise pontual de alguns aspectos, um ponto de vista, e não encerramos a discussão, cabe agora os profissionais debaterem melhor o assunto, né? E verem se é adequado para um determinado cliente prescrever, prescrevam. Se acharem inadequado, não prescrevam, né? Aí depende muito do cliente que nós estamos trabalhando. É isso? Tranquilo? Tranquilo. Fechou. Então é isso, galera. Um abraço, valeu, até a próxima. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.